Boa tarde, estamos de volta, Mundial, e você chegando para te fazer companhia com bate-papo super gostoso, super importante. Vamos conversar hoje com Alexandro Gruber. Bem-vindo, Alexandro. Obrigado, Samira. Sempre um prazer estar conversando com você. Igualmente. Que delícia estar aqui na Mundial, conversando com todo o público, falando sobre vida, espiritualidade, sobre como a gente pode se desenvolver. Tem coisa melhor de falar, né? Não tem coisa melhor de falar, porque é o que a gente entende, porque fala da gente. Exatamente. Fala da vida, né? Você é formado em filosofia, né, Alexandro? Isso, eu sou Me formado em conta um filosofia. pouquinho como que você caiu na filosofia, o que te levou, principalmente, a se especializar em filosofia e autoconhecimento. Você tão jovem já sabia o que queria, né? Então, na verdade, foi um processo muito curioso, porque eu sempre fui envolvido muito com a questão da literatura, da escrita, assim, desde muito adolescente. Então, por um lado, eu queria muito desbravar também essa questão, mas eu sempre fui um jovem muito curioso, né, que sempre se interessou por entender um pouquinho mais profundamente a existência, essas questões profundas da alma, da nossa mente, do nosso coração. Então, eu sempre tive essa curiosidade de entender o que os grandes pensadores, o que aquelas pessoas que são as nossas referências, elas deixaram, o que elas contribuíram, como isso pode auxiliar a humanidade. E a filosofia é o berço de tudo isso. Então eu fui para a filosofia porque eu queria algo que me desenvolvesse também, que me ajudasse a compreender minha própria existência, e que quem sabe eu pudesse levar isso para as pessoas também. Então a filosofia, ela foi um grande campo aberto. Que bom. Para entender sobre a vida. E posteriormente, né, dentro da área da filosofia, a gente tem diversas, né, especializações. Porque a filosofia é um campo muito vasto. Mas, dentro de tudo isso, o autoconhecimento foi o que mais me chamou a atenção. Porque é o ponto base de toda a filosofia, é o ponto base humano, que é a questão de como você se autoconhece para você transformar o mundo. Então, essa especialização em filosofia e autoconhecimento, ela veio exatamente para isso. Para que não só tivesse esse aparato que os grandes pensadores trazem, mas do que a gente pode descobrir dentro de nós. Que é o mais importante. Com certeza. Porque, afinal de contas, não estamos aqui a passeio. Com certeza não estamos. Temos trabalho a fazer e muito trabalho interior para cumprir. E se conhecer, eu acho que é um processo gigante para que saímos dessa vida melhor, né? Exatamente. É um processo de uma vida. Porque muita gente pode perguntar, tá, mas quando que eu paro de me autoconhecer? Quando que eu paro de me autodesenvolver? A gente não para. De jeito nenhum, né? Então a gente se questiona, mas então por que eu vou iniciar esse processo? Porque esse processo vai ajudar a sua vida a fluir. Porque parece, sabe, Samira, que antes de a gente começar esse processo, parece que a gente está brigando com a vida. A gente está sempre tentando entender porque as coisas acontecem e não compreende, não entende a origem de tudo isso. Muitas dúvidas, né? Muitas dúvidas. E parece que o mundo, a vida, a existência se torna algo tão penoso, tão difícil, tão triste. Mas no momento que você adentra esse processo, você vai ganhando mais compreensão sobre a existência. Você vai se entendendo melhor. Quem é você? O que você está sentindo? Qual que é o teu lugar no mundo? O que você deseja? O que é significativo para você? Como é que você vê as experiências? Tudo isso é autoconhecimento que mexe. E no momento que você vai começando a encaixar essas coisas, a vida começa a se encaixar. Não quer dizer que a vida não tenha desafios, mas quer dizer que você se capacita para enfrentar e resolver esses desafios. E fica mais leve, né? Totalmente, porque você não está mais brigando com a vida, você está aprendendo a fluir com a existência, a fluir com a vida. Que eu acho que o importante é a gente saber que a vida tem esse movimento Tem. E a gente pode resolver todas as questões com serenidade. Pode, porque a vida é fluídica, né, Samira? A vida é movimento, né? A gente pega ali a filosofia, vai para a filosofia antiga, Heráclito já falava. Heráclito, ele dizia que a vida é movimento, você não entra no mesmo rio duas vezes. Sim. Né? Porque no momento que você vai entrar a segunda vez, o rio, as águas do rio já não são as mesmas, você já mudou, você já não é mais aquela mesma pessoa. E como a gente percebe isso na vida, né, Samira? Às vezes a gente pega uma foto, 10, 20 anos atrás, nossa, eu tinha aquele cabelo, eu fazia aquelas coisas, a gente nem se reconhece. É verdade. Não é verdade? Então o que acontece? Porque o nosso processo de vida, ele é mutável. Então, quem a gente é hoje? Claro, a gente tem uma essência, mas aquilo que a gente acredita, que a gente faz, não estou falando só aqui de aparência física, né? Nossa aparência interior, desse mundo interior, ele muda constantemente. Graças a Deus, né? Graças a Deus. E que mude para melhor. Sempre. É olhar para aquela foto e lembrar daquela época, falar, nossa, eu me prefiro agora. Exato. Porque é sinal de que você evoluiu, né? Que você evoluiu, que você soube viver aquela experiência, mas que você não estacionou naquelas experiências. Com certeza. Quando a gente fala de relacionamentos, que eu acho que esse é um assunto que você traz muito no seu trabalho. Quando a gente fala dos relacionamentos, quais as principais questões que você
enxerga hoje? Aonde que a maioria de nós precisa ser curado? Olha, a gente volta para o autoconhecimento. Porque a gente tá falando muito dessa questão, né, de relacionamento. Às vezes a gente entende assim, o que eu preciso fazer para que o outro me ame, para que o outro haja bem comigo. Mas a gente tem que lembrar que o relacionamento é a dois. O primeiro passo de todo relacionamento é o relacionamento que você tem consigo mesmo. Entendi. Porque se eu não estiver bem comigo mesmo, como é que eu vou estar bem com o outro? Como é que está a minha autoestima? Se eu tiver uma autoestima fragilizada, talvez não tenha um relacionamento de dependência. Porque eu acredito que eu necessito extremamente do outro para ser feliz. Né? Eu acredito que a minha ideia de amor é ter alguém para a vida toda, mas alguém que talvez cuide de mim. Porque eu acredito que eu não sou capaz, não sou autossuficiente. Eu preciso ser amado por alguém para me sentir amado. E aí o relacionamento ele fica desequilibrado. Então, se eu me fortaleço, eu me amo, eu trabalho essa minha relação positivamente comigo, eu tenho mais chance de ter um relacionamento satisfatório e equilibrado. Tá. Então a gente precisa lembrar, olha, o relacionamento com o outro é importante, mas o relacionamento que eu tenho comigo, ele é primeiro, ele é em primeiro lugar. Por quê? Porque daí o relacionamento que eu tenho com o outro, ele também vai ser reflexo daqueles pontos positivos que eu tenho esse relacionamento comigo e dos negativos. Eu estando bem comigo, eu consigo me relacionar melhor com o outro. Fato. É um fato E consolidado. respeitar o outro. E respeitar, porque muitas pessoas vão acreditar o seguinte, né? No momento que eu começar a me amar, eu vou atrair uma pessoa boa pra mim. A gente tem que entender que você não deve começar a se amar porque vai vir alguém. Você deve começar a se amar porque você se carrega pela existência toda. Você vai estar consigo pela eternidade. Então porque você tá aqui pra isso. Tá aqui pra isso. Ninguém vai substituir você ali dentro. A tua companhia vai estar sempre com você. Tem dias que a gente não quer, né, Samir? Tem dias que a gente pensa assim, nossa, hoje eu tô muito chato, eu não tô aguentando nem minha própria companhia. Mas a gente precisa aguentar. A gente vai ficar com a persistência toda. E tem dia que a gente tá chato. Tem dia que a gente tá... Mas a gente tá ali pra gente. Então, a gente precisa criar essa boa relação consigo. E o porquê tá chato, né? Eu acho que aí entra no teu livro, né? Entra. Revolução Industrial e outros que tem por aí. Exato. Aí a gente entra nessa questão. Hoje eu estou muito chata. Por que eu estou muito chata? Exatamente. É aprender a fazer... Acho que a filosofia trabalha muito com perguntas, né? O questionamento praticamente é a base da filosofia, porque a filosofia ela irrompe quando? Quando os filósofos eles começaram a questionar a existência. Quando a gente sai daquela questão que é a quebra do mito, na antiguidade, que o mito ele trazia aquela ideia muito mágica, né, da organização das coisas, da cosmologia do mundo. Então você tinha o quê, né, uma cosmogonia. E aí o que a gente começa a trabalhar? Como o mundo ele foi exatamente criado, o que aquilo isso representa, né? Então os filósofos eles trouxeram um questionamento. E é muito interessante que a gente percebe nisso que a criança, ela é um filósofo por natureza. Ela questiona. Ela faz muita pergunta. Faz pergunta, por que o céu é azul? A pessoa que morre vai para onde? Ela sempre está fazendo pergunta. E a gente parece que ao longo da vida para de se questionar. A gente aceita muitas coisas de modo muito passivo. Então eu tô sofrendo, porque a vida é assim, porque o relacionamento é assim, porque é aquela ideia, né? Eu não encontro homem porque preste, por quê? Porque não existe. Então a gente aceita de modo muito passivo, mas a gente não questiona. Será? Será que não tem algo que eu preciso transformar em mim? Será que não tem algo que eu preciso rever? Quando eu começo a ter esse questionamento, eu começo a pensar, pode ter um outro caminho. Pode ter uma porta que eu não enxergava. Que talvez eu precise estar entrando. E aquela pessoa ideal tá ali te esperando. Exatamente. Então a gente precisa trazer o questionamento para a vida, porque enquanto a gente não questiona, a gente não transforma. Legal. A gente precisa então questionar, para que a gente possa se entender. Por exemplo, num relacionamento, se eu tô com um relacionamento, e esse relacionamento ele tá me oprimindo, eu não tô bem nesse relacionamento, eu preciso me questionar o que mais me oprime. Isso vem só do outro? Isso vem também de mim? Eu estou usando do diálogo? Eu não estou usando do diálogo? Será que eu estou insistindo uma pessoa que realmente assim, é uma pessoa tóxica para mim, que eu já tentei reformular e não foi? Por que eu me mantenho ali? Será que é a dependência? É a insegurança? O medo da solidão? Então, quando a gente vai questionando, a gente vai... eu começo a compreender por que eu fui parar ali, por que eu aceito, o que me prende. E daí, olha que eu percebo, olha, isso aqui me prende, então eu vou resolver isso aqui. Encontrei um caminho da saída. Ou encontrei o caminho para resolver, às vezes, aquele questionamento. Porque o relacionamento ele não se resolve só no término, ele pode ser consertado. Mas eu preciso me questionar para entender. E você acha que as pessoas terminam um relacionamento antes de questionar o porquê chegou ao ponto de não agradar mais o casal? Muitas pessoas sim. Muitas pessoas sim. Porque
qual que é a primeira tendência? Afastar, às vezes, essa dor e não tentar compreender de onde ela vem. Então, tem os dois casos. Tem aquele caso daquelas pessoas que podem terminar simplesmente o relacionamento, que são aquelas pessoas que elas não sabem lidar com aqueles pontos, sabe, Samira? Que são aqueles pontos desconfortáveis. Por quê? Porque às vezes eu imagino que relacionamento é só aquela parte bonita, só aquela parte do afeto. Aí começa a perceber que o outro é diferente, que tem que ter conversas difíceis, porque faz parte da maturidade da relação. São duas pessoas aprendendo a se relacionar. E tem pessoas que não querem lidar com isso. Passou esse tempo do romance inicial, começou a precisar ficar mais maduro, elas saltam no relacionamento. Elas não querem se questionar, elas não querem mudar. Então, gente que termina sem tentar transformar a relação. E daquele outro caminho também, daquelas pessoas que se mantêm presas no relacionamento, que faz elas sofrerem, porque elas não querem se questionar do porquê que elas estão ainda se mantendo naquele relacionamento. Porque no momento que elas se questionarem, elas vão ter que mudar algo em si. E elas adiam essa mudança. Às vezes ela até começa a pensar no que ela tem que questionar, mas aí ela desiste pela zona de conforto? Totalmente, porque no momento que ela percebe, olha, talvez eu vou ter que lidar com a solidão, talvez eu vou ter que aprender a passar mais tempo comigo, a lidar então mais primeiro comigo. olha pra dor, né? Exato. E aí às vezes a pessoa pensa, eu não quero, então ela escolhe a dor que ela quer passar. Só que aí tem o porém. Tem aquelas dores que se perpetuam, que você vai mastigando, 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 e que elas só estão te dizendo, você precisa mudar. Enquanto você não muda, aquela dor permanece. E tem aquela dor que é uma dor assim do processo, que é quando você tá se limpando, sabe, Samira? Que você tá saindo daquele padrão negativo. Dói. Essa dor dói, é terrível. É terrível. Mas é uma dor que é o início do processo de cura. Você está se libertando daquele padrão, você está passando por aquele luto, por aquela tristeza, enfrentando o seu medo da solidão, aquela dependência. Mas aí você está se fortalecendo, aquela dor vai curando e você se libertou. Então, qual que é a dor que a gente está passando? Será que a gente está passando por uma dor que faz parte desse processo de cura? Ou eu estou sofrendo porque eu continuo ali me mantendo na ferida? Tem até um post, sabe, Samira, lá na minha página, Terapia Interior, que é exatamente uma imagem de um rapaz agarrado num cactus. E ele diz assim, isso dói. E aí tem a outra frase, então solte. Se dói, solta. Solta. Tá doendo, tá machucando, não vai deixar de machucar. Aquele espinho não vai se transformar numa flor, de repente, parar de doer. Então, o que você tem que fazer? Solta. Por quê? Porque às vezes a gente se agarra no sofrimento. Então, a gente tem que se questionar. Masoquismo, né? Exatamente. Então, a gente tem que se questionar de onde vem esse sofrimento para eu entender essa dor e perceber qual desses tipos de dor que eu tô passando. E se esse sofrimento, se essa dor é uma solidão, por exemplo. A pessoa, de repente, é solitária mesmo. Ela está sozinha há muito tempo e ela não abre espaço para um novo relacionamento. Como lidar com essa dor que é da solidão? Porque assim, a gente, claro, tem que aprender a viver bem sozinho também. Tem aquele processo que a gente vai chamar de solitude, que é você ter aquele bem-estar. Olha, eu tô aqui com você, é maravilhoso estar aqui com você. Mas depois eu vou estar ali comigo, vai ser bom também. Tipo, eu consigo me manter bem, eu consigo levar a minha vida. Isso é solitude. Isso é solitude, né? Agora, o processo de solidão, ele vem de quando eu me isolo. Por quê? Porque eu tenho medo de sofrer. Eu tenho medo. É bem mais sério. É bem mais sério. Por quê? Porque é uma solidão que ela já me machuca. Mas eu me isolei por quê? Porque eu acredito que o outro pode me machucar. Mas aí o que a gente precisa entender? Eu não preciso me isolar aqui numa bolha para evitar essa ferida. Eu tenho que aprender a me relacionar com os outros. Aprender a me fortalecer. O que é um amor próprio, por exemplo? É fortalecimento emocional. Se eu vou para uma academia, né, Samira, eu vou fortalecer aqui, né, meu corpo físico, né? Todo dia eu vou fazer exercício. Meu mundo emocional é da mesma forma. Então eu não consigo ter um elemento que vai evitar e me dar garantias de que eu nunca vou ser machucado. Não consigo isso. Mas eu posso ter instrumentos que me ajudem a lidar se eu passar por essa dor. Eu posso fortalecer meu amor próprio. Para que se isso acontecer, eu consiga passar por esse processo. Vou sofrer, eu vou chorar, mas eu vou superar. Então a pessoa, quando ela alimenta a confiança em si mesma, ela deixa de se isolar por medo de sofrer. Porque ela sabe que se acontecer, ela vai saber lidar com ela mesma. Então o caminho para fugir desse tipo de solidão, desse tipo de medo de se relacionar com as pessoas, é você aprender a trabalhar a força que você tem, o seu amor próprio. Para você aprender que você tem capacidade de lidar com as pessoas, de se relacionar com as pessoas, porque você sabe que você tem valor. E a hora que ficar sozinho, estar bem consigo. Estar bem consigo. Claro que, às vezes, a gente vai sentir aquela necessidade ou outra, porque nós somos seres humanos. Mas a gente tem que entender o seguinte, a gente não pode transformar isso em dependência.
Porque isso também sufoca Totalmente. e estraga um relacionamento. Totalmente. Muitos relacionamentos, eles acabam, não porque não tem afeto, mas porque eu falo assim o seguinte, só o amor, ele não é suficiente. Aí as pessoas vão dizer, como o amor não é suficiente? O amor cura tudo. Eu falo, não, o amor, ele é a base de tudo. Agora, você tem toda uma estrutura que vem da maneira que você se relaciona. Você não vai se conectar com uma pessoa, não deveria, se você não tem um sentimento. Agora, se você tem, você se conectou. Agora, esse relacionamento vai crescer na medida da maturidade emocional. Agora, se eu sou uma pessoa que eu dependo do outro para ser feliz, e às vezes eu acabo sufocando o outro, eu posso me tornar uma pessoa extremamente ciumenta, porque isso está refletindo a minha insegurança. Então, às vezes o outro não está fazendo nada. Então, eu preciso trabalhar essa minha insegurança para eu aprender que eu estou com o outro porque o outro me faz bem. Mas se o outro escolher seguir o seu caminho, se não der certo, talvez eu fique por um período de luto, de tristeza, mas eu vou seguir minha vida, porque eu não coloquei o outro no centro da minha existência. Eu não fiz dele a minha base. Eu estou no centro da minha existência. Isso é o mais importante. É o mais importante. É o que faz toda a diferença. Porque o maior erro que eu acredito que acaba ocorrendo nos relacionamentos é a pessoa ficar totalmente dependente Exato. da outra e não ter esse centro próprio, né? Completamente, porque a gente tem aquela ideia de que o outro vai vir e me fazer feliz. Aquela ideia dos contos de fada. Os contos de fada, eles podem ser muito lindos dependendo da interpretação que a gente dá. A gente precisa entender que são histórias, fantasias. Mas se você faz disso um plano de vida, eu vou esperar o meu príncipe e minha princesa encantada chegar na minha vida. Não vai chegar, não? Não vai chegar, não. E se eu acho que ele vai chegar e vai resolver todos os problemas, vai matar o dragão, vai tirar eu do castelo. Vai piorar, porque príncipe dá trabalho. Dá trabalho, dá trabalho. Então a gente tem que analisar isso. Que se eu crio essas expectativas de que o outro vai me fazer completamente feliz e vai resolver todos os problemas da minha existência, poxa, outra pessoa vai chegar, eu não vou nem saber me relacionar, porque ele não vai fazer isso. E quem sou eu, né? E quem sou eu? E onde eu estou nessa relação? Exatamente. É aí que entram os relacionamentos com obsessividade. Muito, completamente, porque... Aí quando tem a separação é uma dor gritante que você não sabe se é amor ou se é raiva. Raiva, apego. Então, assim, são aspectos assim, muito densos que refletem o quê? Esse emocional que ainda não foi bem resolvido. Então, eu preciso entender. Por exemplo, eu questiono muito isso no meu trabalho, nos meus textos, livros. Por exemplo, você passou por um término. Claro que você sente uma dor. Mas essa dor é do quê? Essa dor que você está passando é só porque você realmente queria estar com aquela pessoa e ela foi embora? Ou será que é teu ego que ficou muito ferido? É aquela dor da rejeição. Às vezes é aquela sensação de que você precisa ter alguém. Porque tem pessoas que às vezes, apareceu outra pessoa, ela já está bem de novo. Não que eu esteja dizendo que a gente não pode se relacionar com outra pessoa um tempo depois. Mas o que eu estou dizendo? Que para ela o importante é ter alguém. Então não era afeto. Tem gente que não fica sozinho, né, Alex? Fica sozinho. Então não era amor, era dependência. Então a gente começa a entender que nem sempre a pessoa se dói exatamente pelo término porque amava e queria que o outro amasse. Às vezes é todos os aspectos emocionais que não foram bem resolvidos. Tem uma questão que eu acho extremamente corajosa e louvável. Quando há o rompimento, quando uma das partes, né, quando ainda existe amor, mas uma das partes não sustenta mais o relacionamento. Exatamente. Isso sufoca, né? Isso sufoca muito, porque o que acontece, Samira, geralmente sim, nesses casos. Porque dói ficar longe de quem a gente ama, né? Dói completamente. Mas às vezes tem que ter essa ruptura. Tem que ter essa ruptura porque às vezes uma pessoa, ela vai estar num nível de padrão emocional, de maturidade emocional, que não é condizente do que está o outro. E aí, claro, você pode sim, por escolha, dizer não, eu quero trabalhar com essa pessoa. Eu acredito que juntos a gente pode criar essa maturidade no relacionamento. Agora, às vezes chega num ponto em que uma das pessoas não evolui, não transforma. Não tá mais no mesmo grau, né? Não tá. E aí, o que acontece? E aí é um problema nos relacionamentos, né? Quando problema. Não andam juntos. Exatamente, porque o sentimento continua, mas o nível de maturidade é completamente diferente. Porque temos propósitos de vida. Exato. Não é? Temos objetivos. Com certeza. Aí o que às vezes a pessoa mais consciente se vê obrigada a fazer? A romper, porque ela sabe que aquele relacionamento não está fazendo bem para ela e nem para o outro. Porque ela está consciente de que aquilo que sufoca ela, mas também o outro está naquela dependência emocional, tentando fazer aquele relacionamento uma muleta, que aquilo não faz bem com aquela pessoa. Ela precisa desenvolver. Então, é uma decisão madura, importante, mas difícil. E acontece nessa mira de às vezes os relacionamentos terminarem e um tempo depois reatarem. Sim. Por quê?
agora eu amadureci, agora eu vivi, Agora eu te senti, entendi. agora eu entendi. Não é raro de acontecer. Eu acho que a gente não deve ficar nessa expectativa. Eu vou terminar daqui a 2 anos, eu volto e ver como é que você tá. Se amadureceu, a gente volta. Não. Não dá pra ser assim. Não, que você pode já ter perdido o lugar. Já foi. Mas a gente tem que entender que às vezes acontecem esses processos. Porque eu sempre falo, a gente tem que entender, o afeto tem que existir. Mas tem que trabalhar o emocional, tem que trabalhar a maturidade. E o papel do aprendizado dentro do relacionamento é muito importante, né? Muito, totalmente. Por isso que é muito lindo, Samira, quando as duas pessoas têm essa consciência. Olha, eu tenho um compromisso afetivo com você, você tem um compromisso afetivo comigo, a gente vai trabalhar junto para desenvolver isso, a gente tem uma parceria. Aí é muito interessante, porque eu falo que são relacionamentos conscientes, que são tipo mais elevados em relacionamento. E aí as pessoas vão se trabalhando muito, e aquele relacionamento, claro, tem suas dificuldades, mas ele cresce, ele se desenvolve, ele se torna maduro. E eu falo, muitas pessoas, elas procuram muito sobre a metade da laranja, eu quero minha alma gêmea. Eu falo, olha, encontrar sua alma gêmea não é sinônimo de felicidade eterna. Por quê? Se vocês dois ali não se trabalharam, vai ser um relacionamento que vai ter seus conflitos. Ela pode ser a metade podre. Então, tem que analisar essas questões. É um relacionamento que tem muito sentimento, mas que às vezes pode ser muito conflituoso. Então a gente tem que entender de que só o amor, ele não sustenta se eu não trazer outros elementos que tornem esse amor frutífero. O diálogo é um deles, né? O diálogo é um deles, totalmente. Porque assim, o outro não vai adivinhar o que eu tô sentindo. Eu preciso comunicar, né? A comunicação, ela é uma ponte. Entre E os o diálogo do dia a dia mesmo, né, Alex? Do dia a dia. A questão mesmo de ter diálogo, de conversar e não ficar só no celular ou só na televisão. Sim, porque a gente tem tantas coisas que nos roubam a atenção que às vezes a gente esquece do mais importante, que é eu estar aqui presente com o outro. Junto, né? Tá junto. Às vezes, o que é a comunicação? Nem sempre é fala. A comunicação, ela é todo gestual, ela é toda maneira de interagir. Então, você tá lá na manhã, você acordou ali com o seu cônjuge, e ele tá lá no celular, e você quer conversar, você quer desabafar, você quer saber como é que vai ser o dia da pessoa. A pessoa ali não tá no celular, não te dá atenção. Você automaticamente vai se sentindo rejeitado. Você automaticamente vai se sentindo não amado. Aquele relacionamento começou a entrar em conflito. Então a pessoa ali, ela deixou o celular um pouquinho de lado, ela te deu um pouco de atenção, ela te ouviu, ela falou, você sentiu aquela conexão, você se sentiu amado. Ou às vezes a pessoa, ela só te ouviu, ela não falou nada. Você se sente ali abraçado por aquela pessoa. Pronto, você ouviu, né? Você ouviu. Que ninguém mais ouve. Exatamente, parece que ninguém tem tempo para ouvir. Mas como é bom isso, como se posicionar a respeito. O cara largou o celular, a mulher largou o celular. Eu queria tanto conversar. Ou então aproveitar outros momentos para mostrar que a conversa ela pode ser legal e não só como era no momento da conquista, né? Sim. Que tudo vale, a atenção é total. E muitas pessoas sentem isso, porque no momento da conquista, o que você faz? Você quer realmente encantar aquela pessoa, ou você quer mostrar que você é uma boa A pessoa. gente faz uma magia, né? É uma magia, literalmente. E o que acontece aí depois? Agora eu não preciso, porque eu já tenho a pessoa. Poxa, ninguém tem ninguém. Né? Se eu fiquei com você porque eu senti que essa relação, essa troca é benéfica, olha, legal. Mas se essa troca parou de ser benéfica, qual que é o sentido? Eu sempre falo muito dessa questão de propósito nessa mira. Então, eu sempre pergunto, qual que é o propósito? Você está numa coisa que não te faz bem. Qual que é o propósito? Se você entrou com um propósito, com um sentido, e ele mudou. O que você está fazendo ali? O que está acontecendo? Precisa resgatar esse propósito, esse sentido. Então, os relacionamentos... Porque lembra quando a gente falou anteriormente dessa questão da transformação? De que, você pega ali a foto 10 anos atrás, está diferente. A relação, ela muda. Imagina, se uma pessoa ela não se reconhece, 10 anos atrás eu era assim, ela não se reconhece. O outro também mudou. Se não mudou junto... Exatamente, aí as coisas não andam. Então essa mudança ela tem que ser em pares, essa mudança ela tem que ser uma parceria e sempre benéfica, sempre evolução, porque as pessoas elas têm que se significar. Eu não sou mais aquela pessoa que você me conquistou 10 anos atrás, então você precisa me reconquistar sempre, assim como e vice-versa, né? E perceber isso é parte desse autoconhecimento e desse tudo. Entendimento. Você falou tudo, você falou essa percepção. Eu começar a perceber, eu notar os sinais, eu estar olhando, enxergando o outro de verdade. Que não é só ver a aparência, você vê o que a pessoa está comunicando através dos gestos, das expressões, dos sentimentos. É você enxergar o outro. É lindo quando esse processo acontece, porque as relações elas vão fluindo. Informações nós temos, terapeutas nós temos. Sempre. Tem muita gente aí para colaborar com as nossas questões pessoais, emocionais, mentais, afetivas, não é verdade? E acabou.
Menino, passa muito rápido Passa com muito você. rápido Eu essa quero conversa. fazer um podcast com você de 3 horas. 3 horas. E a gente Assim fica, a gente vai olha, separando. Agora vamos falar de relacionamento. Agora a Já gente tudo vai corte. falar de revolução existencial. A gente vai compartimentar. Isso Muito mesmo. bem. Alexandro Gruber, quem quiser contato com você, qual é o caminho? Pode estar encontrando nos meus perfis nas redes sociais, @Alexandro, né, com X, _Gruber, @terapia _interior, ou também no meu site, né, www.alexandrogruber.com.br, vai encontrar lá todas as redes sociais, livros, cursos, enfim, todo o conteúdo num lugar só. E é muito legal, tem muita informação interessante, inclusive a respeito de relacionamentos, que é o que a gente está conversando aqui hoje. Você pode conferir esse vídeo no meu YouTube, vai ficar lá postado. E os seus livros estão na Amazon, Eles nas estão livrarias. na Amazon, eles estão nas livrarias. O pessoal que quer encontrar, procura na livraria ali de preferência, pergunta sobre a revolução existencial, tudo que seu coração precisa te falar, enfim, que o pessoal vai com certeza encontrar, que ele está disponível por aí. Segue esse menino que você não vai se arrepender. Obrigada. Você espera. Obrigado a você. Sucesso Seguirá. pra você, viu? Amém pra Eu amo todos te nós. receber aqui. Ele vem pra É São Paulo, eu já recíproco. agarro aqui A na gente Vibe aproveita. Mundial. Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho, tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. E a gente se vê. Continue com a gente, que tem muita coisa boa ainda aqui na Vibe Mundial.